Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana Tiberi, sou formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu já tive experiência no mercado em banco, em startup, hoje eu sou consultora da McKinsey e aqui eu já tive experiências tanto na construção de novos negócios e aplicativos, quanto também no setor de telecomunicações. Hoje a gente tem também aqui a Carol. Carol, pode falar um pouquinho mais sobre você, se quiser se apresentar? Claro. Oi, pessoal. Eu me chamo Caroline Matias, eu sou de São Paulo, capital, sou formada em Engenharia Eletrônica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, atualmente, sou Agile Coach na McKinsey e já tenho experiência há mais de 5 anos trabalhando com agilidade, ajudando as organizações a realizarem as suas transformações ágeis, digitais, para a gente obter maior impacto em seus negócios. E hoje eu estou aqui com a Giovana para dar o treinamento de gestão por metodologia ágil, e onde a gente vai abordar algumas melhores práticas, alguns principais conceitos da agilidade, para que vocês conheçam um pouco mais sobre o tema e entendam quais são os benefícios de utilizar essa abordagem e também possam aplicar algumas dessas práticas no trabalho de vocês, em alguns projetos ou até mesmo no dia a dia. Muito bom, Carol, obrigada. A gente vai cumprir hoje, pessoal, 6 tópicos na nossa agenda. O primeiro deles é por que ágil e por que isso é tão importante no contexto de hoje. O segundo é o que é ser ágil de fato e falar sobre alguns mitos que vocês já devem ter escutado por aí. Comparar o modelo tradicional à metodologia ágil e ver alguns benefícios que a metodologia tem em relação ao modelo tradicional. As principais ferramentas e conceitos da metodologia, aprofundar em alguns tópicos. Falar de exemplos de organizações ágeis e alguns cases de sucesso. E por final, a gente vai também passar um quiz rápido com vocês, para ver se vocês aprenderam todos os conceitos que a gente trouxe, fazer um recap e deixar também um material para vocês se aprofundarem no tema e aprender um pouquinho mais, caso vocês achem interessante e queiram explorar mais o que a gente vai passar aqui hoje. Bom, para começar, eu queria explicar um pouquinho do porquê ágil e por que ágil é tão importante no mundo que a gente está vivendo hoje. Quais que são as vantagens de adotar uma metodologia assim e por que isso faz sentido no mundo que a gente está vivendo. A gente costuma muito falar sobre o mundo VUCA, não sei se você já escutou sobre esse termo ou já ouviu falar por cima, então eu queria trazer um pouquinho do que significa o mundo VUCA. O mundo VUCA, a sigla significa um mundo volátil, um mundo de incertezas, um mundo complexo e ambíguo. Então a gente tem um mundo que precisa que a gente se adapte constantemente a várias situações e são contextos que são difíceis de se prever. Então, por que o mundo VUCA? O que significa de fato o mundo VUCA? O V é porque o mundo é volátil, então ele está sempre mudando e a gente tem que sempre se adequar a isso. As incertezas, porque nessas mudanças é muito difícil de prever qual que vai ser o resultado dessa volatilidade. A complexidade é porque é muito difícil estabelecer a relação de causa e efeito desses efeitos que a gente tem, dessas mudanças que a gente tem. Então é muito difícil você ter a clareza sobre tudo que está acontecendo. E o A, que seria a ambiguidade. Então, basicamente, a gente não consegue ter uma interpretação óbvia daquele fenômeno ou daquele evento. A gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer e interpretar aquilo que de fato aconteceu naquele momento. Então, qual que é a forma de você entender e se adaptar ao mundo VUCA? É tendo visão, compreensão e curiosidade para entender o que está acontecendo, clareza e agilidade, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje, sobre ser ágil e por que é tão importante. Tem uma frase que a gente sempre fala muito quando vai falar de mundo VUCA e quando vai falar do contexto das organizações, que muitas empresas elas morrem não porque elas fazem coisas erradas, mas porque elas continuam a fazer o que costumava ser a coisa certa por muito tempo. Então, na verdade, não é que a empresa está fazendo alguma coisa que seja necessariamente errada ou incorreta, mas é porque a gente tem o costume de fazer sempre o que foi sempre visto como certo e não se atentar às mudanças que a gente tem a cada momento, principalmente no mundo da tecnologia, no mundo empresarial, que as coisas estão mudando com uma velocidade muito impactante, que a gente precisa se adequar, precisa estar prestando atenção em tudo que acontece. Então, eu queria trazer um exemplo prático de como explicar de por que o mundo da tecnologia se move tanto, frente a um outro exemplo simples, que na verdade a gente não precisa
tá tão atento às mudanças ou que elas são menos prováveis. Se a gente pensar na construção de uma ponte e planejar isso para daqui 2 anos, por exemplo, é difícil imaginar que o contexto vai mudar de forma tão impactante para o nosso plano. Ou seja, é difícil imaginar que a terra, a água, as leis da física ou as condições ambientais vão mudar de forma que afete o plano de maneira que precisa ser refeito todo do começo ou ter mudanças super drásticas. Mas, na verdade, isso não se aplica tanto ao mundo da tecnologia, porque a gente sabe que as mudanças no mundo da tecnologia, elas acontecem muito e de maneira muito drástica. Então, o que a gente está vendo hoje pode ser atual, mas amanhã isso pode ser não mais atual e não pode servir mais, pode não servir mais para o contexto da empresa. Então, o mundo da tecnologia ele acontece muito diferente da construção de uma ponte, por exemplo. E é essa diferença que faz com que a gente precise ser ágil no contexto das organizações e prestar atenção no mundo VUCA. Então, tendo falado para vocês um pouquinho do porquê ágil, por que isso é tão importante no nosso contexto de hoje, que as coisas estão mudando com todo vapor, a gente queria falar um pouquinho mais para vocês do que é de fato ser ágil. Provavelmente vocês têm vários conceitos na cabeça ou já imaginaram alguma coisa, alguma definição, mas eu queria trazer um exemplo prático de o que é ser ágil e fazer esse exercício junto a vocês. Então, eu trouxe aqui 2 imagens de um trem-bala e de um fusquinha. E eu queria que vocês refletissem durante 10 segundos o que vocês acham que é mais ágil, um trem-bala ou um fusquinha. Eu vou dar 3 segundinhos aí para vocês refletirem internamente e a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que é mais ágil? O trem-bala ele pode ser muito rápido, muito veloz, mas ele não é ágil. O carro é ágil e ele responde a mudanças. Por quê? O trem ele tem que seguir uma trilha definida. Se ele mudar o caminho dele, é muito difícil que ele chegue onde ele precise. E o Fusca não. Ele consegue mudar o seu caminho e se adequar ao que realmente ele precisa como resultado final. Então, a resposta rápida que normalmente a gente dá é que o trem-bala ele é muito mais ágil, porque a gente costuma atrelar a palavra ágil a ser veloz, simplesmente isso. Mas ser ágil é muito mais do que ser veloz ou fazer as coisas de forma rápida. É você saber se adequar ao resultado que você precisa atingir. Então, na verdade, completando o exercício aqui, o trem ele é rápido, mas ele não é ágil. E o Fusquinha, o carro, né, ele é ágil. Então, ele responde a mudanças e essa seria a definição mais prática assim, do que é realmente ser ágil. Agora, falando um pouco mais de conteúdo e passando um pouco mais dos valores da metodologia, vamos retomar um pouco do que a gente falou com o exemplo do Fusca e do trem e falar que o ágil, ele não é ser uma coisa, né? Ele não é uma coisa específica ou uma ferramenta específica. O ágil ele tem que ser visto como uma forma de fazer as coisas. Falando um pouco mais da história dessa metodologia, ela nasceu lá em 2001, quando o pessoal de desenvolvimento de software viu o que tinha em comum nos processos que davam certo para eles e que eles estavam tendo sucesso. Então, de toda essa questão de unir os processos que estavam dando certo e estudar um pouco de forma mais aprofundada, eles saíram de lá com 4 valores e 12 princípios. Antes da gente passar de fato os valores que estão aí na tela, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa diferença entre ser ágil e fazer ágil, né? Que o ágil não é uma coisa, ele é um mindset, né? Então, às vezes, quando uma empresa aplica metodologias ágeis, ela não está necessariamente sendo ágil. Então, é muito importante entender que o ágil ele é muito mais do que uma ferramenta isolada ou um conceito isolado, ele é um mindset. Então, ele precisa estar incorporado na própria cultura da empresa e na forma como ela faz as coisas. Então, de novo, é importante que quando uma empresa ou um projeto ou qualquer que seja o time vá adotar a metodologia ágil, que se entenda que é uma forma de pensar. Antes de alterar os comportamentos, tem que se alterar a forma de pensar. Então, é crucial entender o porquê que está sendo feito daquela forma, o que vai muito além de entender simplesmente os frameworks ou ferramentas isoladas. Agora, eu queria passar com vocês o que são esses valores ágeis, né, que eu falei que surgiu lá em 2001, e como que eles foram consolidados nessas 4 frases ou conceitos, né? O primeiro deles é que pessoas e as interações entre elas valem muito mais do que processos e ferramentas
burocráticos ou muito extensos, documentações extensas, que é um pouquinho do que a gente vai falar logo no próximo. O segundo o produto funcionando vale muito mais do que uma documentação extensa, algo que seja muito longo e muito complexo de se entender. A colaboração com o cliente, ela deve valer mais do que a negociação de contratos. E responder a mudanças, que foi muito do que a gente falou até aqui, vale muito mais do que seguir um plano estrito que não muda por nenhum fator. Então, você se adaptar, estar sempre atento ao que está acontecendo é muito mais importante do que você seguir uma reta e ir até o final com ela. Então, só para fechar aqui com vocês, depois de ter falado um pouquinho mais sobre os valores, como o ágil está relacionado a muito trabalhar com inovação, adaptação, flexibilidade, eficiência e entrega de valor, a gente também passa aqui como que é o método de trabalho ágil para fechar essa parte do que é ser ágil um pouco mais no conceito, né? Então, o método de trabalho ele é baseado no desenvolvimento iterativo em ciclos curtos, valor incremental capturado em cada um dos ciclos e entrega impulsionada por um produto que recebe feedback constantemente dos seus usuários e potenciais usuários. Então, é um método de trabalho que quer sempre estar melhorando e sempre baseado no feedback que os usuários vão dar àquele produto ou àquela entrega. Aqui no próximo slide, a gente quer trazer um pouquinho dos princípios-chave do Manifesto Ágil. E eles podem ser aplicados universalmente. Como a Carol bem falou, esse treinamento aqui é para vocês aproveitarem tanto na vida profissional, quanto em algum projeto pessoal, algum projeto que vocês estejam tocando individualmente. Então, eu queria que vocês lessem rapidamente cada um desses princípios-chave e queria fazer um comentário aprofundado em 3 deles para vocês entenderem um pouquinho de que eu estou trazendo por trás, o que a gente fala por trás desses princípios. Então, como eu disse, esse manifesto ele foi criado também junto com os valores lá em 2001, que são 12 princípios-chave. E o primeiro deles que eu queria explorar um pouquinho melhor com vocês é o número 1, que é a questão de satisfazer o consumidor. Na metodologia ágil, sempre ter o cliente ao centro e trazer o máximo de valor a ele é uma coisa muito importante. Então, de fato, na metodologia ágil, a gente está sempre querendo entender o que o cliente realmente quer e fazer um produto ou fazer um serviço, uma entrega sempre relacionado muito a isso e que entenda de fato o que o consumidor precisa. Então, isso tem que sempre estar no foco e ser um dos princípios do Mindset Ágil. O segundo deles, que eu queria comentar brevemente, é sobre manter a simplicidade, que é o 10 que vocês estão vendo aí na tela. Então, para conseguir entregar um produto, um serviço ou um projeto de forma rápida e com flexibilidade que é necessária nesse contexto que a gente vive, é necessário que algumas coisas sejam deixadas de lado. Então, nem tudo vai conseguir ser feito, o time não vai conseguir entregar tudo o que é necessário. Então, é muito importante que se mantenha a simplicidade na hora de adotar a metodologia ágil. Então, a gente fala muito que a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feita é essencial. O terceiro ponto que eu queria comentar, um pouquinho melhor, é o 11, é sobre ter times auto-organizados. Então, quando a gente analisa o mercado de trabalho há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito normal ver a figura de um chefe que controlava tudo, que dava demanda para cada pessoa do time. E hoje, em muitos times, a gente não vê a figura central do chefe, que é a pessoa que pensa e decide sobre o que cada um do time vai fazer, né? Então, na metodologia ágil, nos times ágeis, a gente tem líderes dando direções, né? Mas o time ele se organiza para discutir qual é a melhor forma de resolver os problemas e cumprir a sua missão. Então, a gente tem times que se auto-organizam e que conseguem seguir sem ter um chefe ou uma figura super centralizadora de todos os papéis. A gente vai passar também alguns materiais ao final para vocês explorarem um pouco mais dos princípios do manifesto. Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder explorar cada um desses pontos também posteriormente. Bom, para fechar, o que é de fato ser ágil e contribuir com desvendar um pouco dos mitos que vocês devem ter sobre essa metodologia, eu queria passar no detalhe 6 principais mitos que normalmente as pessoas têm sobre a metodologia. O primeiro deles é sobre não ter requisitos. Isso não é verdade, porque é sempre importante na metodologia ágil que exista vários níveis de coleta, elaboração e validação desses requisitos. Então, a elaboração e a priorização são partes super críticas do processo. Então, sobre não ter requisitos, não é verdade. Não há estrutura.
Na verdade, existem diversos frameworks, processos e ferramentas que coordenam os projetos ágeis. A Carol até vai falar um pouquinho adiante para vocês sobre os conceitos. Vocês vão ver que, na verdade, tem vários tipos de estrutura, tem vários frameworks que são usados na metodologia. Sobre não ter planejamento. Há vários níveis de planejamento dentro da estrutura ágil, da metodologia ágil. Então, o planejamento ele pode acontecer em diversos níveis, né? E ele pode acontecer com frequências diferentes. Por exemplo, a gente pode fazer um planejamento de alto nível, quando o plano é um pouco mais longo, ou planejamentos super detalhados, quando a gente vai falar de sprint. A Carol vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, tem planejamento em vários níveis e isso acontece de forma diferente para cada nível de planejamento, como a gente falou aqui. Sobre não ter controle, que é o ponto 4. O escopo, na verdade, ele é controlado por prioridade e valor do negócio. Então, o tempo todo isso é feito na metodologia ágil. O tempo todo a gente está revendo a gestão do escopo e, constantemente, o time analisa o tempo que o time tem, o que realmente vai ser priorizado naquela entrega, entender o que, de fato, traz mais valor. Então, isso, na verdade, está muito dentro da rotina do time ágil, de sempre rever o escopo, o que de fato entrega mais valor versus o tempo que o time tem para fazer aquela entrega. O último mito aqui que eu vou trazer é sobre não ter responsabilização. Na verdade, há responsabilidades e papéis muito claros na metodologia ágil. Então, todos do time precisam saber o que é feito, eles precisam estar alinhados para garantir a maximização do valor de entrega daquele projeto. Então, sim, há responsabilização e todo o time precisa conhecer o que está sendo feito. Então, dito isso, eu espero que essa conversa sobre os mitos tenha esclarecido alguns conceitos na cabeça de vocês e que vocês tenham agora mais claro o que é realmente ser ágil. E também existem diversos outros mitos, como, por exemplo, que a metodologia ágil ela só é adequada para uma startup ou para uma empresa super disruptiva. Na verdade, isso não acontece. Várias organizações do mundo todo estão adotando essa metodologia e tendo muita eficiência nos seus resultados, na sua performance financeira. Então, isso não é só aplicável a empresas que são startups ou super disruptivas. A metodologia ela pode ser útil para qualquer tipo de empresa. E agora, eu acho que é o momento da gente explorar um pouquinho mais das ferramentas, dos princípios e conhecer um pouco mais de forma detalhada os conceitos dessa metodologia, que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. E eu queria passar a palavra para minha colega Carol, para explicar um pouco melhor para vocês como que isso se dá na prática e quais são os principais conceitos e ferramentas usados na metodologia. Bom, gente, então qual que é a diferença de se trabalhar na prática com o modelo ágil versus o modelo tradicional, que é mais conhecido como cascata ou waterfall, né? Então, a principal diferença, como a Giovana já comentou, é que no ágil a gente trabalha com ciclos curtos de entregas mais constantes, né? A cada ciclo de normalmente 1 ou 2 semanas, a gente tem um entregável, algum incremento de um produto, né? Diferente do modelo cascata, né, do modelo tradicional, onde a gente tem todas as etapas sendo executadas de forma sequencial de uma vez só. Então, a gente só tem um entregável no final do projeto, né? Depois que a gente planejou todo o projeto, aí a gente desenvolve aquilo só depois que tiver com todos os requisitos levantados, que a gente desenvolve, só depois que a gente testa e no final a gente entrega, né, o projeto. E aí, qual que é o problema de se trabalhar nesse modelo tradicional, né? Que normalmente os projetos falham, tem muito risco de falhar, né? Por quê? Porque a gente só vai ter o feedback do cliente no final, né? Normalmente esse processo de todas as etapas até o projeto ser entregue podem demorar meses ou até anos, né? Então, com isso, a gente acaba tendo menos flexibilidade, porque o planejamento ele não muda quase nada, o que foi definido no começo do projeto é o que vai ser seguido até o final. E no ágil não, a gente é aberto a mudanças, né? Como a Giovana falou, um dos valores do ágil é responder às mudanças. Então, se a gente perceber que o nosso objetivo mudou, ou que a gente está indo na direção errada, ou que uma hipótese de uma solução não era bem aquilo que a gente esperava, né, que ia dar o resultado, ou não está satisfazendo o cliente, a gente vai dar um passo para trás, a gente vai rever o nosso caminho e vai replanejar ele a cada ciclo, né, a cada esse pequeno ciclo. E outra coisa que é importante é que a gente consegue
fazendo a melhoria contínua do processo e evoluindo durante a cada ciclo, né? Então, um dos pilares muito fortes, né, que a Giovana também comentou lá dos princípios do ágil, que aí é legal vocês fazerem a conexão aqui, é a questão do refletir e ajustar, né? Como que a gente garante que a gente vai estar sempre melhorando. Bom, uma outra diferença, né, entre o modelo ágil e o modelo tradicional é que com o modelo ágil a gente trabalha com muito mais transparência. A gente, o time inteiro, o time ágil, ele tem a autogestão do seu trabalho, né? Todo mundo é responsável por fazer essa gestão e ter visibilidade do todo, né? Então a gente costuma usar muito quadros Kanbans, quadros visuais, gestão à vista, né, que a gente chama. Hoje a gente consegue adaptar isso até para o modelo remoto, né? Então, como garantir que todo mundo tenha a visibilidade do todo e não só uma pessoa, como no modelo tradicional, né, que existiam ali, por exemplo, os gerentes de projeto, que controlavam todo o cronograma do projeto e iam verificando o status de cada item, né, como é que está cada entrega. No ágil, não, a gente consegue ir adaptando esse Kanban, vendo o que já terminou, o que está em andamento e tem essa flexibilidade ali, a autogestão que o time faz. Outro ponto muito importante de se trabalhar com ágil é a gente ter objetivos claros e comuns para cada equipe. A gente tem que setar as nossas metas, né, de cada equipe. Então, com isso, todo mundo trabalha numa direção única. A gente garante que vai todo mundo andar na mesma direção e, com isso, a gente tem um ambiente muito mais colaborativo, muito mais cooperativo. Diferente também do modelo tradicional, que trabalha com metas mais individuais, né? Ou seja, cada um está querendo atingir a sua meta ali para ganhar o seu bônus e, no fim, as pessoas não trabalham tão de forma ali conjunta, né? Tão interativa quanto as equipes ágeis. Bom, e na prática, né, como que a gente consegue aplicar mais isso ali no dia a dia, né? Como que seriam as melhores ali práticas e ferramentas, né? Bom, existem vários frameworks, vários métodos, várias práticas ágeis que a gente pode aplicar, até a Giovana comentou, mas a mais conhecida é o Scrum, tá? Então, o Scrum, ele defende que, como a gente também comentou, essa definição de ciclos curtos, que a gente chama de sprint, tá? Então, você tem que setar ali, o time tem que, primeiro, priorizar o que vai ser feito, né, para cada ciclo, a cada sprint. A gente planeja o que vai ser entregue na sprint, desenvolve aquilo, no final entrega, tem algum entregável e testa, valida aquilo, né, com o usuário. Então, o ágil, ele defende o foco total no cliente. A gente traz o cliente para perto, traz ele ali para também criar esse trabalho colaborativo com o cliente e a gente consegue trabalhar com experimentações, validando as nossas ideias e se adaptando a cada sprint, que é o que a gente comentou anteriormente. Bom, e além disso, existe um conceito super importante dentro do mundo ágil, né, que a gente chama de MVP. O que é isso, tá? Então, o MVP é o produto mínimo viável, né? Traduzindo as siglas, né? Mas isso significa que a gente vai definir o mínimo de esforço possível, o mínimo de entregável que a gente tem que ter para poder já entregar algum valor para o usuário, né? Então, em quanto tempo, em poucas semanas, a gente já consiga entregar algo de fato que o usuário use, né, e funcione para ele, que já resolva alguma dor do usuário, alguma necessidade específica desse cliente, né? Então, não significa quebrar o projeto em pedacinhos menores que não agregam valor. Isso não é MVP, tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar o exemplo aqui desse slide, a gente pode ver que se a gente tem um produto final ali já definido e a gente fatia ele em pedaços que o usuário não vai conseguir usar, né? Então, eu faço a primeira roda, depois eu coloco ali, incorporo mais umas partes do carro, até entregar lá no final o carro para ele, a gente não está entregando valor. O usuário, ele não está dando feedback em cima de algo que ele ainda não está usando, né? Quando a gente passa a trabalhar com MVP mesmo, a gente já pensa em produtos que ele já pode começar a usar e já consigam atender alguma necessidade dele. Então, se a dor dele, se a necessidade é se locomover,
né? Se ele precisa se locomover de um lugar para o outro, por que não entregar um produto mais simples, talvez um skate, e aí depois a gente vai vendo o que ele precisa de fato, vai pegando o feedback desse cliente e vendo o que dá para incorporar mais ou fazer algo ali para desenvolver e evoluindo esse produto, né? Até chegar num produto mais evolutivo, né? Como um carro, por exemplo. E como eu comentei, o Scrum é um dos frameworks mais utilizados. Além do Scrum, a gente tem o Kanban, a gente tem frameworks também de ágil escalado, como o Safe, o Less. Mas o Scrum, de fato, ele é o framework, o método mais conhecido e mais utilizado, né? Então, ele usa boa parte dessas práticas, desses princípios ágeis, dentro do seu método. E ele é um método muito utilizado por ser muito simples, muito prático e muito fácil de ser aplicado. E adaptável, né? Que é o que a gente defende, um dos grandes valores da agilidade. Então, basicamente, as equipes definem qual vai ser esse ciclo, esse tempo do ciclo da sprint, né? Que normalmente o Scrum ele defende que é de 1 a 4 semanas, normalmente é de 1 a 2, tá? Então, assim que a gente define essa duração do ciclo, a gente passa a definir algumas cerimônias, que a gente chama no Scrum, né? Então, tem a Sprint Planning, que é onde o time vai planejar o que vai ser entregue nessa sprint. E depois da Sprint Planning, durante a sprint, a gente tem alinhamentos diários, onde o time para todo dia para alinhar o que já foi feito, o que está com impedimento, algum bloqueio, se a gente tem que resolver algum problema e verificar ali o andamento do trabalho dentro desse ciclo, né, da sprint. Isso a gente chama de daily, né, que é conhecido no Scrum. E no final do ciclo, a gente tem as duas cerimônias, que é a Sprint Review e a Sprint Retrospective. Na Review, o time para verificar as entregas, o que de fato foi entregue e validar se aquilo atendeu a expectativa do usuário e trouxe o valor que a gente esperava. E a Sprint Retrospective, que é um momento onde o time vai, aquele momento de refletir, ajustar e garantir a melhoria contínua, né? Traçar planos de ação para que a gente, no próximo ciclo, já evolua já tenha alguma evolução, né? Alguma melhoria dentro do processo, da comunicação do time, para poder tornar o time mais produtivo. E um outro artefato que é super importante do Scrum, que é o que a gente chama de backlog. Tá? Existem dois tipos de backlog. Um é o backlog do produto e o outro é o backlog da sprint. Tá? Então, o backlog do produto é onde a gente tem toda a lista de desejo do que a gente vai desenvolver. Diferente do modelo tradicional, a gente não vai ter tudo detalhado nos mínimos detalhes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é priorizar esse backlog. Sempre deixar ele de cima para baixo com aquilo que é mais importante no topo para o que é menos importante. E aí, com isso, a gente vai pegar aquilo que é mais importante e ir refinando, né? Durante cada um dos ciclos, enquanto a gente está desenvolvendo, o time está desenvolvendo aquilo que já entrou dentro da sprint, a gente vai refinando aquilo que está no topo do backlog do produto para depois poder desenvolver aquilo que já foi mais detalhado. E o que está menos prioritário no backlog, a gente não está tão detalhado, então a gente mantém mais alto nível, né? Então fica ali como uma iniciativa ou algo que a gente ainda vai ver se vai fazer sentido fazer ou não, porque pode ser que mude, né? Então no Ágil a gente vai estar sempre replanejando esse backlog e mudando as prioridades o tempo inteiro, né? Aí, quando a gente passa a planejar algo para entrar dentro da sprint, a gente tem o backlog da sprint. Então, o backlog da sprint é o que entra, o que o time vai se comprometer para desenvolver dentro desse time box, desse período da sprint, tá? Com base na capacidade de entrega dele. Então, se o time tem capacidade de entregar X iniciativas, X histórias de usuário, que é o que a gente chama, ele vai puxar o que ele consegue atender e vai assumir esse compromisso de entrega até o final da sprint. Falando um pouquinho das equipes ágeis, né? Então, como que elas são formadas, quais são os princípios, né? Como que a gente faz para formar uma equipe ágil, né? Mais conhecida também como squad, né? Como a gente herdou esse nome do método da Spotify, né? Então, a gente
tem que se basear principalmente, né? A equipe ela tem que ser multidisciplinar, né? Multifuncional, ou seja, ela tem que ter todos os skills necessários para que a gente garanta a entrega de fim a fim. Né? A gente tem que ter ali, então, por exemplo, a pessoa que entende, às vezes, de marketing, a pessoa de analytics, a pessoa de desenvolvimento de TI, a pessoa de negócios. Então, a gente junta todos os skills necessários para evitar que a gente tenha dependências externas com outras equipes. Essa equipe, por si só, ela é responsável por entregar algo de fim a fim. Além disso, essa equipe ela tem que ter muita autonomia e ser empoderada para tomar decisões. Então, ela vai decidir o que é mais prioritário ser entregue e definir o como vai ser entregue. Né? Então, como a Giovana comentou também, isso também é um dos valores dos princípios do ágil, né? A gente garantir que o time tenha essa autonomia e faça a autogestão do seu trabalho também. Ou seja, o time vai se auto-organizar e definir o seu processo e se adaptar da melhor forma para ir trabalhando de forma mais produtiva. Dentro do Scrum, a gente fala de 3 principais papéis, né? Então, dentro dessa equipe multidisciplinar, a gente tem pelo menos esses 3 elementos que estão aqui no slide, né? Então, a gente tem o PO, que nada mais é do que o dono do produto, né? Então, é a pessoa responsável por trazer essas prioridades com base nas necessidades do cliente. Então, com base no que ele vai verificar que o que entrega mais valor e com base nos objetivos que a equipe tem para atingir como resultado-chave, ele vai definir o que vai ser feito. A equipe de desenvolvimento é a que vai desenvolver aquilo que o PO está trazendo como prioridade, o que tem que ser feito, o time vai trazer o como vai ser feito, né? E vai, de fato, desenvolver aquilo, executar aquele trabalho para ter a entrega garantindo a qualidade. E o Scrum Master nada mais é do que um facilitador. É um líder servidor da equipe, é a pessoa que representa o ágil ali dentro do time e vai trazer esses valores, esses princípios, garantir que o time está evoluindo, está melhorando a cada ciclo e está seguindo o método da melhor forma. Bom, e agora que vocês já aprenderam um pouco mais sobre os princípios ágeis, sobre algumas práticas, né, até mesmo do Scrum, que é um dos frameworks ágeis, vamos falar agora um pouco sobre alguns exemplos de algumas organizações que adotaram esses métodos, né, e esses princípios da agilidade no seu contexto, tá? Então, a gente tem a UC. Para quem não conhece, a UC ela é um negócio de seguro digital que pertence à Caixa Seguradora. E ela foi lançada totalmente do zero, adotando métodos ágeis, né? Então, mais de 150 pessoas especialistas ali dentro da companhia foram treinadas e capacitadas para adotarem a metodologia. E o legal é que em 12 semanas aproximadamente, eles entregaram o primeiro MVP, que, ou seja, foi o primeiro produto realmente que foi lançado para o cliente, né? O usuário conseguiu, em 12 semanas, do zero, entregar ali algum valor já, e a partir disso a UC foi evoluindo cada vez mais, né? E o interessante é que a UC não trabalha só com ágil na área de tecnologia, né? A área inteira, todas as áreas, toda a UC é formada em modelo de squads e trabalha nesse formato. Então, foi um caso bem interessante aí, para quem quiser conhecer mais, dá para pesquisar um pouco sobre a UC. Bom, e além da UC, a gente vai ouvir um pouquinho agora também o nosso convidado Daniel, que vai contar pra gente o caso da Natura, né, que é um caso de sucesso também, onde eles implantaram o ágil lá dentro. Então, Daniel, por favor. Tudo bom? Oi, pessoal. Eu sou Daniel Souza, faço parte aqui do time da Natura como intraempreendedor. Vou explicar um pouquinho mais para frente sobre o que é esse título. E queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, compartilhando esse conteúdo sobre ágil. E principalmente porque esse é um tema que faz muito sentido aqui para a Natura, né? Quando a gente olha para o ágil, eu gosto de falar sempre do tema da transformação digital, que é algo que a gente está ouvindo super falar, né, atualmente. É algo que foi super impulsionado também ali pelo momento que a gente vem vivendo de pandemia, mas que a Natura já estava olhando, né, e outros também já estavam olhando para isso há um tempo. E aí, quando a gente fala de transformação digital, ela vai muito além da tecnologia, né, das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa transformação na organização real, né, e concreta. A gente está falando ali também de pessoas, de formas de trabalhar, de como que a organização enxerga, né, o foco no cliente, em resolver as dores e as necessidades do cliente de forma ágil.
E aí, olhando para esse conceito, né, de transformação digital, uma das iniciativas que a Natura criou para entrar, né, nesse campo e conseguir fazer esse processo de virada foi o programa Coragem, que foi um programa criado lá em 2018, que ele entrou no lugar do programa Trainee convencional, e ele selecionou ali naquele momento 20 pessoas, né, de dentro da Natura, de fora, com perfis diferentes, idades diferentes, de vários lugares do Brasil, com formação e sem formação, mas principalmente pautada ali na característica principal, né, que é de match com o perfil da Natura, com a cultura da Natura e match com o perfil empreendedor. E aí, com isso, a gente criou ali um grupo de 20 intraempreendedores. E aí, qual era o desafio que esses 20 intraempreendedores tinham, né? A gente precisava criar, ao longo de 20 meses, 4 novos negócios para a companhia, para a Natura. E por que que a gente criou esse processo, né, que ele é meio que fora ali do modelo convencional de trainee, a gente pega pessoas de fora que muitas vezes já são empreendedoras e traz para dentro desse contexto. Qual era o objetivo disso? A gente precisava hackear, como a gente fala, o sistema, né? E para hackear o sistema, a gente precisava trabalhar de uma forma ágil. E foi aí que o ágil entrou nesse projeto, né, nesse processo, com a utilização da metodologia Scrum. Então, a gente utilizou o Scrum durante esses 20 meses, trabalhando ali em ciclos de 15 dias, né? Então, esses 20 meses para a gente foram divididos em 15 dias, que a gente chama isso de sprint. E aí, a cada sprint, a gente fazia ali, né, dividido em 4 grupos. A sprint planning, onde a gente planejava o que é que a gente ia explorar, aprender, investigar e construir ao longo desses 15 dias. E ao final desses 15 dias, a gente fazia a sprint review, onde a gente olhava para os aprendizados, para os entregáveis e pensava o que é que a gente ia, né, projetar para a próxima sprint. Então foi assim que a gente trabalhou. É legal falar também que a gente fazia, né, nesse período de 15 dias, as dailies, que eram as reuniões matinais ali de 15 minutos no máximo, onde cada pessoa do time contava, né, o que é que ela fez ontem, o que é que ela iria fazer no dia de hoje e quais eram as barreiras, dificuldades que ela estava enfrentando para poder entregar os seus resultados. E com isso a gente conseguia trocar ali com o time, descobrir novas formas e inovar dentro desse período curto de 15 dias. Então foi assim que a gente trabalhou, né, durante todo esse período, utilizando a metodologia Scrum dentro dessa mentalidade, desse mindset que a gente fala, né, que é um mindset ágil de colaboração. Então a gente passou por esse processo e aí ao final desse processo, né, o que é que a gente conseguiu desenvolver utilizando essa metodologia? Então ali a gente conseguiu entregar 4 novos negócios para a Natura, né, e eu falo novos negócios porque foram iniciativas que não estão necessariamente ligadas com a venda de produto, né, que é o core da empresa. Então a gente criou ali negócios como, por exemplo, uma startup na área financeira, que ajudava as consultoras da Natura, né, a gerir as suas contas, saber quanto estava ganhando, quanto estava custando, quanto ela tinha de estoque de uma forma super simples. E a gente criou também soluções na área de saúde, por exemplo, né, que a gente olha e acha que não tem nada a ver com a Natura, mas só o ágil permitiu a gente chegar nesse lugar. E aí a gente criou uma plataforma que é a Naon, que conecta pessoas com terapeutas, né, para promoção de serviços de bem-estar, que está super conectado com a razão de ser da Natura. E outros projetos também foram saídos desse programa. E aí acho que o que a gente teve de resultado, né, assim, concreto para a empresa, além desses 4 negócios, né, que tem ali sua renda própria, sua DRE própria, a gente gerou também um impacto dentro desse ecossistema, né. Então uma vez que a gente formou 20 pessoas ali que trabalharam, assim, viveram ágil no seu dia a dia, a gente consegue hoje levar esse aprendizado para outras áreas, né, disseminar esse conhecimento em novos projetos, então isso se multiplicou, fora os contatos que a gente fez, né, com as pessoas da organização durante todo esse período, assim. Então a gente influenciou positivamente as pessoas também a trabalharem de forma mais ágil para poder acompanhar essas novas mudanças, né. Então a gente chega saindo de 2018, chegando em 2020, a gente chega ali com um time muito mais preparado, a gente sai de um cenário onde a gente tinha poucos squads, né, poucos times, trabalhando em ágil na Natura naquele cenário e hoje isso já é uma realidade de praticamente toda a companhia, e a gente segue desenvolvendo, né, mas acho que o que eu queria trazer de mais forte aqui para deixar para vocês é que só o ágil permite a gente chegar, onde a gente quer, né, nesse contexto de mudanças, de incertezas, a gente consegue aprender, reaprender, consertar, o que talvez com um planejamento tradicional de projetos a gente não consiga, né. Eu acho que ele é super interessante uma vez que a gente define essa inovação, então a partir daqui a gente pode agora, né, pensar nisso a longo prazo, mas para construir, para inovar, o ágil ajuda super, e ele ajuda principalmente a gente estar sempre ali em contato com o cliente, né, quem importa no final das contas, né, se o cliente está satisfeito, se ele não está, o que é que ele quer, o que é que ele precisa, e o ágil permitiu a gente desenvolver tudo isso. Então é isso meninas, obrigado, espero que tenham gostado e fico à disposição para a gente trocar um pouquinho mais sobre o tema. Até mais, volto com vocês.
Muito legal conhecer um pouco mais sobre esse caso, né, da Natura. Muito obrigada, Daniel, por compartilhar com a gente. E, bom, para finalizar agora, né, nós vamos ter o quiz, como a Giovana comentou no começo. E vão ser 3 perguntinhas, tá? Bem fáceis, é molezinha. Se vocês prestarem atenção, vocês vão saber responder agora. Então, vamos lá. Primeira pergunta do quiz, tá? De acordo com o Manifesto Ágil, qual desses valores está errado? Alternativa A, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Alternativa B, produto funcionando mais que documentação extensa. Alternativa C, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. E alternativa D, seguir um plano mais que responder a mudanças. Pensem um pouquinho. Se precisarem de mais um tempo, pausem o vídeo, porque eu vou dar a resposta agora, tá? Bom, a alternativa correta é a D, né? Então, na verdade, ela está invertida, né? O correto seria responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Então, como a gente comentou aqui, a gente falou bastante sobre isso, né, Gil? A gente tem que... ser ágil significa ser adaptável. E quanto mais rápido eu me adapto, mais ágil eu sou, né? Então, a adaptabilidade, isso da gente responder a mudanças, é um dos principais valores aí da agilidade. Agora, vamos para a pergunta 2, número 2. Quando começa a próxima sprint? Alternativa A, logo após a conclusão da sprint anterior. Alternativa B, quando o Product Owner termina de priorizar o backlog da próxima sprint. Alternativa C, após o Scrum Master validar o backlog da sprint. E alternativa D, quando o Product Owner termina de escrever os critérios de aceite das User Stories da sprint. Pensem um pouquinho, se precisar, pausa o vídeo novamente. E a alternativa correta é a A, né? A gente acabou não também trazendo, não passamos tantos detalhes dessas outras alternativas ali da B, da C e da D, mas eu acho que ficou claro, né, que as sprints, elas têm um time box, uma duração definida, e a partir do momento que uma sprint termina, logo em seguida começa a próxima sprint. A gente não existe um intervalo entre as sprints. A gente faz as cerimônias e logo em seguida, quando eu termino ali a sprint review e sprint retrospectiva, a gente já faz a sprint planning da próxima. E agora vamos para a nossa última pergunta. Terceira e última. Qual é o objetivo do ritual da retrospectiva? Retrospectiva, gente, lembrem? Vocês lembram? Alternativa A, revisar o backlog do produto atualizado. Alternativa B, revisar e demonstrar os entregáveis da sprint. Alternativa C, garantir a melhoria contínua dos processos da squad. E alternativa D, revisar o andamento diário das atividades e impedimentos da sprint. Qual que é a resposta certa? Essa tá bem fácil, hein? E a alternativa certa é a C, né? É o momento, a retrospectiva é o momento onde o time vai parar para refletir e ver o que ainda pode ser melhorado do processo e traçar planos de ação para poder garantir essa melhoria contínua, tá? Então, não confunda, tem muita gente que às vezes confunde a retrospectiva com a review, tá? Normalmente elas são feitas logo em seguida uma da outra, mas a review, ela tem um objetivo que é a gente revisar os entregáveis, né? Ver de fato o que foi entregue versus o planejado e validar isso com os usuários, e a retrospectiva é o momento do time fazer ali, ter um momento de reflexão para garantir a melhoria contínua. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham acertado as 3 perguntas. Se não acertaram, tá tudo bem também. Eu acho que foi um bom momento para vocês começarem a aprender um pouco mais sobre o tema. E caso vocês tenham se interessado e queiram continuar aprendendo e continuar essa jornada de entender sobre a metodologia ágil, a gente trouxe aqui 3 QR Codes onde vocês podem acessar os links aí na tela e explorar um pouquinho mais do tema, né? Como eu falei lá no começo,
A gente tem vários exemplos de organizações ágeis, vocês podem encontrar nesse tópico 1 aí, tem 2 links super bacanas de artigos e documentos que vocês podem explorar o tema. E o tópico 2 quer se aprofundar um pouquinho mais nos princípios-chave do manifesto. Vocês também podem acessar na íntegra cada um deles e aproveitarem mais do conteúdo. Espero que vocês tenham curtido bastante esse tempo aqui com a gente, que tenham aprendido sobre a metodologia e que usem, de fato, o que vocês aprenderam. No mais, eu espero que vocês aproveitem os outros treinamentos e que vocês tenham aprendido bastante aqui. Até logo!